Unidade simples. A segunda famíliazinha dos milhares, ou depois a gente chama de mil, né? Para facilitar na hora de escrever. E a terceira classe, milhões. Muito bem. Então, este número, já aproveitando para dizer para as mães e quem estiver interessado, que todo número se deve contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, e colocar um pontinho. 1, 2, 3 e um pontinho. 1, 2. Não precisa baixar ponto porque não existe nenhum outro tipo de algarismos. Ok. A professora Silvia também fala para os alunos que depois de colocar os pontinhos, se deve colocar os montinhos de 3 em 3. 1, 2, 3, forma um montinho. Mais outro montinho, mais outro montinho. Por quê? Esses montinhos facilitam, né, as classes. Identificar as classes. Primeiro montinho, primeira classe. Segundo montinho, segunda classe. E terceiro montinho, terceira classe. Muito bem. Lembra que quando a professora Silvia começou a explicar as classes, a professora inventou uma história das famílias. Que chegou a primeira família, que se chamava Unidade Simples, e começou a fabricar casas, certo? E lógico, dentro dessa casa, ele só tinha 3 membros. 3, cabia só 3. 3 filhos. E tinha, o primeiro filho chamava-se como? Unidade. O segundo? E o terceiro? Muito bem. Fez 3 casinhas para os filhos da família das unidades. Só que passado um tempo, chegou outra família, que também tinha 3, né? Começou a ter 3 filhos, como na vida real, né? Quando começa a ter modinha de mães colocando filho chamado Enzo, é um monte de Enzo, né? Sai um catatal de Enzo. Quando o nome Ana tá na moda, sai um monte de criança chamada Ana. E não seria diferente nessa família, já que o vizinho tinha unidade, dezena e centena, o vizinho também colocou a mesma coisa no filho. Unidade do primeiro, dezena e centena. Só que diferente do vizinho, ele tinha outro sobrenome. Então, os filhos ficaram chamando unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ótimo. Na outra casinha, que agora a gente não colocou o outro filho, também acontecia a mesma coisa. Sempre eles repetiam o mesmo nome dos filhos. Unidade, dezena e centena. Só que diferente dos outros, tinha outro sobrenome. E na casa, a terceira casa, se chamava milhões. Então, unidade de milhões, dezena de milhões e centena de bilhões. E assim vai para bilhões, trilhões, quatrilhões, quinquilhões, sextilhões, não sei lá, né? Septilhões, octilhões e assim infinitamente, sempre copiando o nominho dos filhos, ok? E as ordens são um por um. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem e oitava ordem. Muito bem. Por enquanto, esse vídeo acaba agora.